Cuidados durante a troca da embreagem. É só ir lá trocar o disco e pronto, está resolvido? Não é. Tem uns pontos aí de observação bem importantes aí que vão garantir a vida útil do disco e do veículo. Vem comigo. Então, pessoal, a troca da embreagem é uma manutenção aí comum, né? Determinada quilometragem, dependendo do tipo de uso do veículo, o disco de embreagem, que é essa peça aqui, ó, ela vai gastar um pouco mais, né? Essa peça aqui é o disco e é ele que separa o motor do câmbio quando a gente pisa na embreagem, legal? Então, ele está sempre direcionando o movimento do motor para a entrada do câmbio, né? Câmbio manual, lógico, né? E na hora que eu piso na embreagem, esse disco ele desacopla, né? O meu platô de embreagem, que é essa outra peça aqui, ó, que está junto com o disco, né? Ó. Quando eu piso na embreagem, eu atuo nessas molas aqui, né? A ponta do meu dedo aqui, e ele faz com que esse disco fique livre para que eu possa fazer a seleção e o engate da marcha desejada. Então gastou o disco, né, um veículo já com mais tempo de uso, né, com uma quilometragem relativamente baixa, mas um uso muito intenso, um taxista, por exemplo, né, vai usar muito a embreagem, esse disco ele vai gastar, né, a sua peça de atrito, né, seu material de atrito aí, ó, né, e eu vou precisar trocar esse disco porque a espessura dele diminuiu muito, o pedal fica muito duro, né, para passar marchas. Então está indicando aí que está na hora da substituição do disco. Então eu vou lá, vou comprar uma embreagem nova, né, um conjunto de embreagem novo, platô e disco, e vou substituir esse conjunto aqui, ó, né, o disco de embreagem, platô, e alguns carros trazem também o colar de embreagem, que é o rolamento que encosta aqui no meu platô. Bacana? Que são essas molas aqui. Aí eu faço essa substituição lá no veículo. Bacana? Vou remover a transmissão, na maioria dos carros eu preciso afastar a transmissão, né? Ir lá e tirar os parafusos do platô, né? Que prendem o platô lá no volante do motor, né? Do lado do motor. Então eu vou tirar esse platô e colocar outro. Então na hora que eu volto com a transmissão, é aí que está o pulo do gato, né? Eu monto esse disco com um guia, né? Um eixo piloto que encaixa nessas estrias aqui, eu monto ele lá direitinho, né? Sigo os procedimentos, bacaninha, encaixo o câmbio, parafuso o câmbio. Até aí tá tudo certinho, tô seguindo o procedimento. Só que aí agora entra o ponto importante, o cuidado, né? O pelo em ovo, né? Que é isso que vai dar aí um bom resultado ao seu trabalho. Eu não posso apertar os coxins lá do motor e nem o câmbio todo ainda, logo depois que eu troco a embreagem, com o carro ainda no elevador. Por quê? Porque senão o conjunto fica tensionado, tá bom? Eu devo evitar isso. O que é um conjunto tensionado, né? Se eu apertar o câmbio lá, o motor ele pode estar um pouco deslocado por causa do peso do veículo, né? Então, o disco pode trabalhar mais em um lado só. Estou exagerando aqui no ângulo, né? Se o platô ficar um pouco fora, o disco pode trabalhar mais assim ou mais assim, pressionando muito o disco em uma das suas extremidades. Isso vai levar com que eu exerça uma pressão muito grande aqui no centro do disco, exigindo muito aqui da superfície dele. O disco não foi feito para trabalhar aqui sob flexão, torcendo aqui, né? Ele foi feito para ter um esforço aqui radial, né? Ou seja, só transferir o torque aqui no sentido radial dele. Então eu posso danificar o disco. Outro ponto é a embreagem ficar vibrando, né? Quando eu vou arrancar ali com o veículo, o pedal e o motor ele vai dar aqueles solavancos, né? Ou pequenas vibrações por causa desse mau posicionamento, tá? Não é sempre que isso vai acontecer não, tá? Mas pode acontecer que ele fique dessa forma. Então o que eu devo fazer, Fortunato, para evitar? Qual é a boa prática? Então tá legal, você acabou de montar ali o conjunto, né? O que você vai fazer?
não aplique o torque final ainda nos coxins e nem no câmbio junto ao motor. Deixe os parafusos encostados, né, sem apertar totalmente. Desce o carro, bacana. Encosta o carro ali no chão, como se fosse sair com o veículo. Funciona o motor, passe algumas marchas ali, pisa na embreagem, solta a embreagem um pouquinho. Depois que o conjunto assentar, né, fizer um bom assentamento, uma boa posição, e dessa a embreagem com relação ao volante, esse disco ele vai estar perfeitamente posicionado. Concorda comigo que o conjunto vai se ajustar quando você funcionar o motor e fazer ali aquelas trocas de marcha? Beleza, então agora o conjunto está perfeitamente alinhado. Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou lá e vou apertar os coxins do motor e terminar de aplicar o torque especificado nos parafusos que prendem o câmbio no motor. Aí sim, é um serviço assim, nota 10, nota 1000 aí. Com isso a gente garante o perfeito funcionamento do disco, seu perfeito assentamento, beleza? Ele vai evitar de trabalhar fora de posição. O perfeito funcionamento da embreagem, tá? Eu vou usar toda a superfície do disco para transmitir o movimento, tá bom? E a maior vida útil toda do conjunto, né? Vai durar muito mais essa embreagem. Isso significa cliente muito mais satisfeito. Bacana? É isso aí. Se inscreve, curte, compartilha. Manda esse vídeo aí para as pessoas que estão começando na área automotiva. A Garagem Fortunato está aqui para te ajudar. Tá bom? Abraço!